Fala galera, estamos começando mais um Gerais Podcast. Ô Léo, tô tranquilo já, 2022 entrou no eixo, velho. Tamo indo. Tá engrenando, tá ficando legal, né? Você tá bom, né? Depois das férias, né, cara? Tem que ter um tempinho ali de voltar no eixo. Né? Tá bom? Tá, tudo jóia. Galera, bem-vindos ao Gerais Podcast, realizado pela Bem Dizer, marca de moda com identidade mineira, na qual eu e o Breno Pennoni somos sócios. Ó, pra quem não conhece, Gerais Podcast no Instagram e no YouTube. Sigam lá, inscrevam-se que tem muita coisa legal. E Bem Dizer, estilo Bem Dizer no Instagram, estilobemdizer.com.br no site, beleza? Brenão, hoje o convidado é muito especial. Fiquei muito feliz que ele topou de vir aqui. A conversa hoje é com o Robson Anísio, radialista, palestrante. E posso dizer que ele foi o Elemento 18? Eu não sou, né? Você é o Elemento 18. Legal. Robson, muito obrigado por ter topado, cara. Vai ser um papo muito legal pra gente. E espero que nosso público consiga absorver tudo isso que é essa força que é o Robson. Bem-vindo. Cara, eu que agradeço pelo convite, né? Bem dizer que essa grande marca do vestuário mineiro aí, né? Que com essas camisas, com essas frases, que é da nossa terrinha. Uhum. Então, ou seja, parabéns pela iniciativa, pela bela iniciativa. E também pelo Gerais Podcast, né? Essa ideia maravilhosa de trazer pessoas também da terra para poder contarem aqui histórias. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Contar um pouco da minha história, falar um pouco do Elemento 18, como que surgiu, enfim. Vocês que conduzem e eu vou só respondendo aquilo que vocês me perguntarem. Não, aqui é solto e quem é radialista aqui, experiente em comunicação, é você. Aqui a gente quer Fica à vontade, cara. E na rádio não tinha isso aqui não, viu? Pão de queijo, cafezinho assim, água, tá bom demais. Bom demais. Tem que confidencializar, tem que externalizar que o café acabou com o convidado. Mais cedo eu fiquei sem graça aqui. Mas tá bom, tem água. Mas acabou porque ficou bom então, viu, Léo? Tem um pãozinho de queijo também. É isso aí. Robson, acho que nós temos que começar você contando a sua trajetória, né, de como é que foi sua infância e tudo aí pra frente, pra se tornar esse cara que é hoje tão... Essa energia, né, ele chega, a energia dá uma mudada no lugar, né, cara? Sim, cara, acho que é muita força mesmo. Você ouve muito isso? Cara, eu já ouvi algumas pessoas falarem isso mesmo. Energia, acho que a gente tem que, quando a gente tá de bem, principalmente quando tá de bem com a vida, né, acho que a energia da gente, ela transforma e ela se torna também um agente transformador de ambientes, né, de pessoas, né? Uhum. Então, deixa eu começar a contar, então, um pouquinho aqui da minha história. Eu era uma criança, população ribeirinha, chamada população ribeirinha, morava à beira de um rio, no bairro das Indústrias, em Belo Horizonte. E é perto do Barreiro? Isso, na região do Barreiro. É a região. Região do Barreiro, sim. E morávamos apenas eu, a minha mãe e a minha irmã. A minha mãe Terezinha e minha irmã Eunice. Eu nunca conheci nenhum outro parente. Nunca conheci pai, nunca conheci tia, nunca conheci avó, nunca conheci nenhum outro parente. Então éramos apenas três. Eu, minha mãe e minha irmã. A minha mãe trabalhava muito. Ela trabalhava de camelô no centro de Belo Horizonte. E a minha irmã e eu ficávamos o tempo todo, praticamente o dia inteiro, nas Irmãs Sacramentinas de Bérgamo, que é a Associação Mineira de Proteção à Criança, que fica lá no bairro Cabana, que era bem próximo de onde morávamos. Então a gente passava o dia inteiro, saía às 5 horas da tarde, ia para casa e ali a gente reencontrava com a nossa mãe. E apesar da pobreza em que a gente vivia, nós tínhamos a maior riqueza da vida, que é a mamãe estar com a gente. Só que minha mãe ela tinha uma doença grave do coração. E essa doença se agravou com uma picada de um inseto, que é o barbeiro, que é a doença de Chagas. Ah, é? Né? E naquela época não existia cura para isso. Eles não tinham descoberto a cura. Hoje, graças a Deus, já tem a cura para a doença de Chagas. Mas antigamente, naquela década de 70, não existia. E a minha mãe começou a ficar muito doente com a situação, com o agravamento dessa picada do inseto, enfim. Ela foi internada no Hospital Santa Rita, também lá na região do Barreiro, e lá ela faleceu, né? E... Depois que ela internou, ela não voltou mais, assim? Não. Entendi. Inclusive, eu tenho um curta-metragem que é o Elemento 18, né, que narra um pouquinho dessa passagem, né, em frente ao hospital, enfim, que no hospital, a minha irmã, ela teve a permissão para entrar no hospital, que ela era um pouco maior do que eu, né, de idade, tamanho também, enfim. Eu era 4 anos mais novo que a minha irmã. E a minha irmã me prometeu que ia pedir para minha mãe para aparecer na janela do Hospital Santa Rita para acenar para mim.
E é um aceno que até hoje eu espero por ele. Nunca vi esse aceno. Né? Então, todas as vezes que eu passo ali naquela região, que eu passo em frente ao Hospital Santa Rita, eu olho para a mesma janelinha e esperando ali aquele aceno da minha mãe, que nunca aconteceu. Dias depois, a minha mãe faleceu, chegou a notícia do falecimento, da morte dela, e daí começou então já uma reviravolta na minha vida. Né? Eu fui levado por uma vizinha para a FEBEM, e naquela época as pessoas, né, a FEBEM do Barreiro, né, as pessoas diziam que a FEBEM, inclusive, passava propaganda na televisão, que a FEBEM era o melhor lugar para se educar um filho, né? Que lá as pessoas, as crianças entravam e saíam de lá doutores, enfim. Então as pessoas... Era isso que era falado mesmo? Era isso que era falado. A propaganda na época era desse jeito Olha mesmo, só, né? cara. E a FEBEM, ela foi criada, eu acredito que realmente para ajudar crianças, né? Órfãos como eu, crianças que viviam em situação de vulnerabilidade social, mas que acabou, de repente, ali, por causa de maus profissionais, né, acabou se tornando um pesadelo na vida de milhares de crianças na época, né? Então, a FEBEM também tinha esse lado de, assim, né? Assim, eu confesso que na minha cabeça era, sei lá, alguém que cometeu, alguma criança, como jovem, cometeu algum delito, vai pra lá, mas não. Então, tinha esse lado de crianças órfãs, são levadas para lá. Na verdade, a FEBEM ela foi criada para... É como a cidade dos meninos, né? Muita gente confunde a cidade dos meninos achando que lá é só para menor infrator. Não é. A criança vai lá para aprender uma profissão, para estudar, enfim. Entendi. São crianças que às vezes estão em vulnerabilidade social. Para não serem inseridas no mundo das drogas, ficam lá porque os pais acham a melhor opção até então para o seu filho. Entendi. Então, a FEBEM, na época, foi criada também para isso. Né, para poder realmente passar uma educação, de repente até educação que não tinha em casa, que seria passada aí na instituição. Só rapidinho, que ano que era isso, mais ou menos? Década de 70. Década de 70. Década de 70. Uhum. Então, infelizmente, a FEBEM não foi aquele parque de diversões que eu imaginava, né, quando eu estava indo para lá. Né, que eu fui levado por essa vizinha. Disseram que seria um parque de diversões? Você não, colocou na sua cabeça, eu comecei a criar esse imaginário de um parque de diversões porque falavam tão bem da FEBEM, né, que todo mundo, quando a minha mãe faleceu, enfim, os vizinhos, não, lá vai ser bom para você, Robson. Lá tem muita criança, você vai poder brincar com as crianças. Lá é muito legal, é muito grande. Lá tem um quarto enorme, você vai dormir junto com outras crianças. Olha só que legal e tal. Então, eu comecei no imaginário, uma criança de 7 anos de idade, comecei a imaginar, então, que legal, então, um parque de diversões. O que é legal para criança? Um parque de diversões. Entendi. Né? E eu fui, então, para a FEBEM, né, andando ali, imaginando isso, né? E a vizinha conversando comigo, eu falei, gente, que legal. Eu tô doidinho para chegar animado, lá e tal, né? Animado. Mas chegando lá, eu fui recebido por uma senhora, que foi logo tirando de mim as poucas sacolinhas que eu levei, com roupas, com brinquedos, enfim. E quando eu olhei para trás, a vizinha já estava indo embora. Então, essa senhora que me recebeu na FEBEM já pegou de mim as sacolinhas, avisou para mim que só iria pegá-las novamente quando fosse embora da FEBEM. E ela ainda falou, se você for embora daqui. Nossa. Tá? Aí você começou a sacar. E eu comecei assim, ai, peraí. E eu ficava assim, tentando assim, né, olhando assim atrás da senhora, tentando ver uma roda gigante, um carrinho bate-bate, algum brinquedo que, né, fizesse realmente ali jus àquela memória que eu estava tendo até então, que seria realmente um parque de diversões. Me levou para um rapaz que foi logo passando a máquina zero no meu cabelo. Me deram uma camisa que eu pude observar que tinha um número, que era o 18. E essa senhora falou comigo, a partir de agora você vai usar esse uniforme e você vai ser chamado de número 18. Chamado. Então, toda hora que chamar 18 é você. Preste atenção. Cada menina aqui tem um número, então o seu é 18. Então, coloquei o uniforme, né? Tirei a roupa que eu tinha ido para a FEBEM, coloquei esse uniforme com o número 18. E dali, então, eu nunca poderia imaginar que a minha vida ia se tornar realmente um verdadeiro inferno. A minha primeira noite na FEBEM eu passei num quartinho escuro. Imagina, uma criança de 7 anos de idade que tinha acabado de perder a mãe, que era a única coisa, a única referência que ela tinha na vida, né? A paixão da criança é a mãe. E, de repente, está no dia seguinte, já num lugar que era um lugar que a gente imaginava que seria um parque de diversões. E quando a ficha cai, você descobre que você estava no verdadeiro inferno.
Então, no quartinho escuro, o instrutor mandou tirar todas as roupas e, juntamente com outro instrutor, começavam a urinar em cima de mim. Que isso? Pegavam e jogavam fezes em mim, num quartinho totalmente escuro. Essa foi a minha primeira noite. Né? Essa foi a minha primeira noite. E me chamavam de merdinha, me chamavam de bandido. Ao amanhecer, no café da manhã, eu fui recebido com palmatórias. Esse foi meu café da manhã. E eu recebia palmatórias sem saber o porquê que eu estava recebendo as palmatórias. Então foi chute, pescoção, foi tapa no pé da orelha. Então foi isso, meu primeiro dia na FEBEM. A minha segunda noite já começaram os abusos. Quando eram praticados pelos instrutores da instituição, eram praticados pelos meninos maiores da instituição. E ali não tem como você gritar. Ali é onde, aquele velho ditado, né? Onde você grita e a mãe não escuta. Né? Então, foram dias, quase que um ano, sendo abusado, sendo agredido, sendo humilhado, até tomar coragem para fugir da instituição. Lá dentro só tinha um amigo, chamado Cláudio, que era a mesma idade que a minha e a mesma situação que a minha. Tinha acabado também de ficar órfão, só que o Cláudio tinha parentes que moravam em Uberaba e o outro que morava em Montes Claros, mas não moravam na capital. Então, eu só andava com o Cláudio dentro da FEBEM, né? Então, o Cláudio, ele fugia várias vezes, fugia e retornava. Então, foi o Cláudio que, depois de tanta insistência, que conseguiu me convencer que atrás dos muros da FEBEM existia uma outra realidade, né? Que eu poderia viver uma outra realidade que não fosse a violência dos abusos e dos maus tratos que aconteciam lá dentro da instituição. Pensar também, a criança de 7 anos não consegue perceber isso, né? Tipo, você não sabe que tem outro horizonte. Né? Para a cabeça de uma criança de 7 anos de idade, era um turbilhão de informações chegando que você não conseguia ali saber o que era verdadeiro, o que era falso, o que era... Por que estava acontecendo aquilo, por que você estava apanhando, por que estava sendo abusado, enfim. Então, foi uma mudança radical de vida. Eu resolvi fugir, tomei coragem, pulei o muro e saí correndo. Eu corria tanto, mas tanto, que eu não tinha coragem de olhar para trás. Eu queria ficar cada vez mais distante da instituição. E eu corri tanto que eu cheguei no centro de Belo Horizonte. E quando eu cheguei no centro, começaram a me chamar de pivete. Foi aí que eu descobri que eu não era nem um Robson e nem um elemento 18. Eu passei a ser chamado de pivete. Então, naquela época existia uma gangue de meninos de rua que era liderada pelo Cabelinho de Fogo. Cabelinho de Fogo era um cara que era um adolescente que tinha lá seus 16, 17 anos, mais escurinho, tinha aquele cabelo Black Power, né? E o apelido do Cabelinho de Fogo veio porque ele roubava acetonas da farmácia e jogava no cabelo. Então começava a ficar meio que louro. Sim. Né? Mas só que não ficava aquele louro perfeito, que ele jogava acetona no cabelo e ficava aquela cor meio de fogo mesmo, né? Então por isso que o nome veio aí, o apelido veio Cabelinho de Fogo. E ele era terrível. E ele era o líder dos meninos de rua, lá no centro de Belo Horizonte. Então toda criança que ele via na rua, como menino de rua em situação de rua, ele queria que fizesse parte da gangue dele, ou seja, ele queria formar ali, né, o pelotão dele, né? Mas o pelotão dele que roubasse para ele, que furtasse as coisas para ele, né? E levasse para ele os cordão de ouro, os relógios, as carteiras, as bolsas, enfim. Eu me recusei a entrar para essa gangue. Então, quem se recusasse a entrar, apanhava muito. Aí foi eu que descobri que eu não estava dentro da FEBEM, né, sofrendo aquela violência. Mas fora também eu sofria. Só que eu tinha para onde correr. Aqui na FEBEM você não tinha para onde correr. Lá na rua eu já podia correr. Eu apanhava, mas corria. Né? Então não tinha para onde, a cidade é muito grande. Né? Então, imagine você, uma criança de 7 anos de idade, já para 8 anos, que de um dia né, da noite para o dia, começou a sofrer tanta coisa ruim, né, tanta maldade, né, tanta violência, e chegando nas ruas também, achando que seria ali um momento que seria um alívio, talvez. Um alívio, né, que não sofreria essa violência, e chegando lá, tinha os abusos praticados pelos próprios meninos,
Mais Tinha velhos, mais violência, fortes? eu tenho marcas ainda no corpo, eu tenho algumas ainda aqui, que são marcas da infância. Isso aqui são ferro quente. Sério. Né? Os meninos, de noite, de sacanagem, esquentavam ferro no fogo e queimavam. Né? Então, tem marcas de ferro queimadas pelo corpo. Sério. Né? Tanto é que, às vezes, eu vou na praia, eu tenho até vergonha de tirar a camisa. É mesmo? Eu tenho ainda esse trauma ainda, sabe? Muita coisa na cabeça. Então, as marcas, elas ficaram no corpo ainda. E não só no corpo, mas ficaram também na alma. Principalmente. Né? Porque o ferro não queimou só o corpo, o ferro queimou também a alma, né? De uma criança que estava ali sem entender o que estava acontecendo. Tá? Mas aí, eu sentia fome. E muitas vezes eu não ganhava o alimento. Eu pedia. Às vezes ganhava, às vezes não ganhava. Então existia um supermercado no centro chamado Medradão, que era da década de 80. Era um supermercado que as pessoas vinham de todos os bairros lá para fazer compra lá. Era o supermercado, era o BH da época, que era o popular, sabe? Que tinha um preço melhor, enfim. E nesse supermercado eu roubava pacote de biscoito e lata de sardinha para poder me alimentar. Então era a única coisa que eu roubava naquela época. Era lata de sardinha e pacote de biscoito. A lata de sardinha, como não tinha aquele abre fácil, né? Aquela tampa abre fácil, eu tentava abrir jogando, tacando pedra, não resolvia. Eu colocava no assalto, esperava o ônibus passar em cima. Às vezes passava em cima, não dava nem um arranhão na lata. Às vezes passava e estatelava a sardinha toda no chão e só via a sardinha rolando assim na roda e indo embora. Enfim, aí eu tinha que pegar pacote de biscoito mesmo para me alimentar, que era o alimento mais fácil que tinha para mim naquela época. E numa dessas idas ao supermercado, um dia, como todas as vezes, o segurança me via roubando, saía correndo atrás de mim, e como a gente era criança, tem mais, né, energia, né, enfim, mais agilidade, e eu sempre escapava, nunca deixava me pegar. Mas foi numa dessas fugas do supermercado lá, que eu me deparei um dia com um camelô, na Avenida Paraná, bem próximo ao supermercado. E como eu era população ribeirinha, eu não tinha nem energia em casa, não tinha televisão. Eu conhecia a televisão porque era do vizinho. Mas até então eu não conhecia rádio, eu não sabia o que era rádio. É mesmo. Geralmente até mais próximo da televisão. televisão, Eu nunca tinha visto rádio na minha época, nunca. A televisão, sim, eu conhecia do vizinho, mas rádio nunca, nem minha mãe, porque rádio é pilha, né? Mas minha mãe também não tinha rádio. Então a gente não tinha acesso a nenhum tipo de comunicação dentro de casa, né? E nessas fugas eu encontrei esse camelô, e em cima da banca do camelô tinha uma caixinha de onde saía uma linda voz. E nessa caixinha eu fiquei assim, perplexo, entusiasmado, curioso, querendo saber quem que estava dentro daquela caixinha. E eu perguntei ao rapaz lá, o camelô, eu falei, mas quem que tá aqui dentro falando aqui? O camelô, peguei a caixinha na mão, o camelô tomou da minha mão lá, achando que eu ia roubar a caixinha, né? Sair correndo com a caixinha. E eu acho que o camelô percebeu que realmente eu não conhecia o que era aquilo. Então, você não conhece o que é isso aqui, não? Você não sabe? Não. Aí começou a me explicar pacientemente que aquilo ali era um rádio, né, que ficava um homem num quartinho, né, que ele falava no microfone e que essa voz dele vinha por ondas. Eu ficava viajando no cara, falei, nossa, esse cara deve ter cheirado muita cola. Onda, que é isso? Você, nessa cara, época, você cheirava de, assim, coisa de rua também? Era muito raro eu cheirar cola de sapateiro, era muito raro. Sei. Mas muito raro mesmo, sabe? Às vezes eu cheirava porque eu entrava na onda dos outros meninos da rua. Porque é natural. Entendeu? Mas assim, mas era muito raro eu cheirar. Entendi. Tá? E eu ficava lá ouvindo a explicação do cara, o camelô vinha por ondas, aí a voz dele saía naquela caixinha, em milhares de caixinhas espalhadas pela cidade. E como eu tinha muita dificuldade em contar a minha história para as pessoas na rua, porque o que eu mais ouvia na rua era, coitado, ô dó, vai para casa, menino, você tá fazendo na rua. E eu pensava assim, mas que casa? Não tem casa. Outros me chamavam de pivete, marginal, mau elemento, mas ninguém queria parar para ouvir a minha história. Para me contar, olha, eu tô aqui na rua por causa disso, minha mãe faleceu, eu fui para a FEBEM, a FEBEM era assim, assado, eu fugi, vim para a rua, aqui na rua também é assim, assado. Então ninguém queria ouvir minha história. E quando o camelô falou assim comigo que a voz daquele cara saía em milhares de caixinhas, eu pensei, então é isso que eu quero ser. Eu quero fazer esse homem aí. Como é que faz?
isso aí chama-se locutor. Eu quero ser um locutor. Para mim também entrar também nessa caixa, também contar a minha história para as pessoas também ouvirem a minha história. E comecei então a pensar, gente, aquela caixinha mágica. Então essa caixinha eu vou poder contar a minha história, entrar dentro dela, falar tudo aquilo que eu quero falar e explicar para as pessoas, né, por que eu estou aqui nas ruas. Isso eu já tinha meus 8 anos de idade, né? E assim foi que nasceu o meu sonho. Já seus 8 anos, você falou. Com meus 8 anos de idade. Ainda 8 anos. 8 anos de idade. Então, ou seja, já comecei então já a nutrir dentro de mim, né, a regar dentro de mim um sonho de que eu queria ser um locutor, né? Eu fui adotado com 13 anos de idade por uma anja, eu chamo de anja, né, a dona Francisca e o senhor Otávio. O senhor Otávio era um corretor de imóveis aqui em Belo Horizonte, a dona Francisca uma costureira. Eles me foram na FEBEM várias vezes à procura, né, de uma criança para adotar. Até então, o desejo deles era adotar um recém-nascido, que seria mais fácil até mesmo a questão da educação, enfim. Encontrei muitas assistentes sociais falando, né, tirando da cabeça deles o interesse por mim, né, porque já era uma criança já crescida, né, cheia de manias, né, enfim. Mas eles acabaram realmente isso durou anos, tá? Eu fiquei durante 4 anos, quase 5 anos, entre idas e vindas da FEBEM. E durante todo esse processo, eu sempre recebia visita de vez em quando deles. Nem sempre, mas de vez em quando eu recebia a visita deles, do senhor Otávio e da dona Francisca. Mais da dona Francisca e do senhor Otávio, né? Então, foi aí que surgiu a adoção, né? Ou seja, o juiz permitiu a minha adoção. Eu já tinha 13 anos de idade. Imagina uma criança com 13 anos de idade vivendo na FEBEM, nas ruas, né? Ela ainda teve não vou dizer coragem, né? Mas ela teve esse coração tão generoso, né? De querer realmente, de aceitar esse desafio, né? Ou seja, como se diz na linguagem de hoje, pagar para ver, né? Vamos ver. Apesar que todo mundo falando que para mim contra, que é uma criança que está fugindo toda hora, que já está cheia de manias de rua, enfim, mas vamos ver o que deu. Vamos ver o que vai dar. E graças a Deus deu certo. Eu fui adotado com 13 anos de idade. Eu voltei a estudar. Até então na FEBEM não tinha escola, né? Não tinha escola, então não tinha como estudar. Eu fiquei anos sem estudar. Eu tive que fazer depois supletivo para terminar os estudos, porque eu estava bastante atrasado já nos estudos. Fiz um pré-vestibular, me ingressei na faculdade e me formei naquele curso que eu nutria desde criança, que eu queria ser um locutor. Me formei em comunicação social pela Fafiche, com habilitação em radialismo. Habilitação em radialismo tem essa... Tem. Legal. Que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, né? Que antes era lá na rua Carangola, o prédio. Ah, sim, pela Copasa ali? Exatamente, lá mesmo. Aquele prédio, aquele prédio antigo, né? Que era... Hoje eu acho que é a biblioteca pública lá, né? E funciona uma escola de segundo grau, não sei, uma coisa assim. Mas me formei lá, aí tinha essa habilitação em radialismo, e na época eu pesquisava bastante, né? Queria saber, né, onde que oferecia esse curso, né, de radialismo e tal, aí descobri que tinha no UFMG. E daí então eu comecei a trabalhar em rádio, né? E imagine você, o meu primeiro programa na rádio. Minha primeira oportunidade foi na Rádio Terra, extinta Rádio Terra. Ela pertencia inclusive ao cantor Roberto Carlos, essa rádio. Ah, é? Era uma rede, era uma empresa do Roberto Carlos. E quando... eu comecei também a trabalhar na Itatiaia, na Atalaia. Atalaia? Atalaia, lembra da Atalaia? Não, era pré-Itatiaia, assim? Não, a Atalaia é uma das áreas mais antigas que tinha em Belo Horizonte. Hoje não existe mais a Atalaia, né? Mas a Atalaia eu falava as horas. Atalaia, 2h17. Que legal. Esse vozeirão. Então, na Atalaia eu só falava isso, horas. Mas aqui, como é que era? Você ficava lá de olho no relógio? Não, o relógio é um grandão lá no estúdio, lá, né? Aí parava você e falava. Sua vez, Atalaia, 2h17. Que legal. Foi a primeira rádio que eu trabalhei. Depois fui pra Rádio Terra. Aí pra Rádio Terra eu ganhei um programa de 30 minutos. Que eu fazia 30 minutos de programa. Mas a emoção de poder contar um pouco nesses 30 minutos da minha história,
para que milhares de pessoas pudessem ouvir, foi a realização de um grande sonho de uma criança até então órfã, menino de rua, que sofreu tanta violência na FEBEM e nas ruas, e chegar dentro de uma emissora de rádio para poder contar para milhares de pessoas a sua história. Uma história de uma criança que tentava contar para as pessoas, mas que as pessoas se recusavam a ouvir, né? Agora então, elas estavam te ouvindo. Agora estavam me ouvindo. E daí, depois foi passei um pouquinho pela Rede Tatiaia, que foi junto com o Disseu Pereira também. Ele tinha um programa lá, o Disseu Pereira, 20 horas. Eu era o repórter de rua do Disseu Pereira. Fui para Liberdade. Na Liberdade eu fiz lá durante há quase 3 anos que eu fiquei na Liberdade, fazendo Madrugada Liberdade lá do Ronaldo, né, que é o diretor da rádio, do Lapinha, que é o dono da emissora, enfim. Que para mim foi uma experiência de vida fantástica. Eu acho que para mim foi a melhor rádio, a melhor emissora que eu trabalhei na minha vida foi a Liberdade. Não desmerecendo as outras, né, que eu tenho um enorme carinho e respeito por todas, mas a Liberdade, o Lapinha me acolheu como um pai mesmo, né? O Lapinha foi o dono da emissora, foi um cara que me ensinou muita coisa no rádio, né? Coisas que eu não aprendi na faculdade, ele me ensinou lá. Mas é tipo o quê? Assim, que o pessoal fala muito de aprender com a prática do rádio, né? Vivência. Cara, fazer o rádio com amor. Na faculdade, muitas vezes você não aprende que o amor tem que estar na frente de tudo que você for se prontificar a fazer. Se você for um médico, se você for uma enfermeira, como é a Jéssica, se você for, sabe, sei lá, qualquer profissão. O Lapinha, ele me deu essa oportunidade, que ele me viu fazendo uma locução, apresentando um show lá em Igarapé. Né? Ele me deu essa oportunidade de entrar na emissora, mas ele me acolheu com tanto carinho, cara, com tanto amor, que ele chegava e sentava comigo e falava: olha, você vai fazer assim, assim, faz desse jeito assim, que vai dar mais certo, sabe? Esquece um pouco dessa técnica, você não tem que ser tão técnico no rádio, não, você tem que ser mais livre, mais solto. Né? E eu entrava lá como um robô, né? Não, seja mais alegre, mais divertido, as pessoas gostam dessa contração e tal. Então, o Lapinha me ensinou muito isso, né? Então, e assim eu fui durante quase 3 anos na Rádio Liberdade, lá fazendo um programa Madrugada Liberdade, e que foi um dos carros-chefes na época lá da emissora, né? Depois fui para o Sistema Bel Rio de Comunicação, que é em Pirapora, onde eu fazia um programa chamado Cultura Inútil, que era mais ou menos parecido com um programa do Grafite, da Rádio Extra aqui, do seu irmão, que eu ainda vou descobrir se é mesmo, do Grafite. O Robson tá falando que eu sou parecido com o do Grafite, né? Eu vou pegar a minutagem ali, ó, 4h20, velho, colocar um aqui do lado, aqui, ó. Vamos ter que trazer o Dudu aqui pra tirar a prova depois. Que história que é essa? Aí, cara, a história... Ela passa bem resumidamente na minha história de vida, né, de infância até chegar na fase adulta, ela passa por isso, né? Se eu fosse contar, não daria, o programa aqui não daria tempo de contar tudo. E para contar, tem um filme. Exatamente, tem um filme. E tá falando do filme que nós vamos aproveitar, a Jéssica tá aqui, o Rafael tá ali também lá, o Rafael é irmão da Jéssica. O Rafael Brasil trabalha com eventos infantis, né? Espetáculos infantis, né? Tanto ele quanto a Jéssica, enfim. Legal. E foi o Rafa é um grande amigo meu, enfim. O Rafa já conhecia a minha história já há algum tempo. Eu já tinha contado para ele já, bem resumido também, porque nem no filme... Muita vivência. Nem no filme eu contei nem um terço da minha história de vida. Do curta-metragem. Eu acho que teria que ser um longa-metragem para chegar pelo menos a 50% da história. Com certeza. Tem que contar, né? Só falando, então, o filme, é o curta-metragem Elemento 18. Isso. Né? Para quem quiser acessar, elemento18.com.br, o site. Esse é o site, né? Elemento18.com.br. Lá tem um link que a pessoa consegue assistir, acho que no YouTube, né? Exatamente. Nós assistimos, né? E ficamos bem tocados com isso. Que é um pouco mais de detalhes sobre isso tudo que você falou. Tudo que aconteceu nessa sua... principalmente tem grande foco nessa parte de FEBEM e rua, né? Depois já tem a parte de você já na vida adulta, né? Exatamente. Então o Rafael foi ele que me incentivou, colocou lenha na fogueira, né? Pra fazer? Falando, olha, você tem que contar essa história para mais gente, as pessoas têm que conhecer, né, sua história, enfim. E aí a gente começou assim, marcamos a primeira reunião,
né? Eu, Jéssica, o Rodrigo, que é o noivo da Jéssica, o futuro marido, né? Que a Jéssica vai casar agora também já daqui a 2 meses. Parabéns, velho. Né? Você teve que postergar por causa de pandemia? Tive que remarcar pra dar pandemia. Ah, sim. Nossa, 2 amigos. dois amigos nossos fizeram isso. É. Mas agora vai. Agora vai ter que comer. Amém, se Deus Pra quem quiser. tá ouvindo aí, a Jéssica tá aqui do lado, ela é a produtora do Robson. Então, nos reunimos, fizemos a primeira reunião, a gente, né, começou a elaborar como que seria, enfim, depois outras reuniões surgiram, foram amadurecendo novas ideias, enfim, tal, até que culminou no curta-metragem, né? O curta-metragem foi lançado no dia 18 de outubro do ano passado, no Cine Teatro Capúcio, em Venda Nova. Útil. Capúcio. E dali, então, a gente começou, então, a fazer a divulgação desse trabalho, né? Esse aqui, o podcast, né, Gerais Podcast, é mais um local que eu tenho certeza que Deus que me trouxe até aqui para poder também contar a minha história nesse quartinho, né? Para que outras pessoas também possam conhecer a minha história. Pessoas que não ainda conhecem, mas que possam vir conhecer. E a minha história, eu sempre digo que eu não conto para me autopromover. Pelo contrário, eu conto porque a gente está vivendo, principalmente agora em tempos de pandemia, que as pessoas estão desacreditadas da vida, desmotivadas, né? Achando que chegou o fim, né? Mas a minha história, o meu maior desejo é que ela seja uma motivação na vida das pessoas para que acreditarem que realmente ainda é possível, sim. Que é possível acreditar nos sonhos, né? Que nós temos um poder muito grande, que é o poder da fé e da fala, né? Tudo aquilo que você deseja para você, né? É como diz aquele ditado, né? O velho ditado. Tudo que você deseja, o universo conspira a seu favor. Então você tem que tomar muito cuidado com relação aos seus desejos. Porque o universo, ele é assim. Não é mágica. É uma coisa realmente de Deus, é uma coisa muito forte. Né? Quando você começa a desejar algo e começa a lutar por isso, você vai conseguir aquilo que você deseja. Não importa aquilo que você deseja. Se você é uma coisa boa, uma coisa má, mas tome cuidado que você vai desejar e você vai conseguir. Isso eu não tenho Né? dúvida também, cara. Por exemplo, eu tinha 8 anos de idade quando eu decretei para mim mesmo que eu seria um locutor. E me tornei um locutor. Cara, como é que foi o dia que você formou, E cara? além de rádio, eu trabalhei na televisão. Eu trabalhei como repórter da Rede Record. Eu já tive um programa de televisão, que é o Circuito Minas, né, que era um estilo Amaury Júnior, que entrevistava os artistas na noite, em Belo Horizonte, enfim. Legal. Então eu alcancei muito, porque quando você pede alguma coisa para Deus, Deus não te dá só aquilo que você pediu. Deus te dá mais ainda do que você pediu. É sempre assim. Eu sempre falo, né, que quando as pessoas, quando elas desejam, quando elas pedem alguma coisa para Deus, né, se você pede um picolé, Deus vai te dar uma fábrica de picolés, né, porque é o seu desejo. E Deus nunca te dá só aquilo que você pede. Deus sempre vai te dar além daquilo. Por isso você fala que tem que tomar cuidado, porque depois você tem que tomar conta da fábrica. Exatamente. E eu sempre falo também no final das minhas palestras que existem 2 tipos de pessoas, os que choram e os que vendem lenços. Né? E que as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher o que deseja ser, um vendedor de lenços ou um chorador, que será o comprador desses lenços. Eu ia falar, Né? além de desejar, tem que correr atrás também, né? Ter certeza que você, ao longo da sua trajetória, sofreu muito, tinha o desejo, assim, você não ficou parado esperando Exatamente. cair na sua mão também, né? Correu atrás. Mas você tem consciência que, tipo, apesar disso tudo, você é diferenciado nesse sentido. Você conseguiu, mesmo nessa adversidade tremenda, conseguir trazer aquela força, pensando nisso tudo que a gente tá falando, desse seu desejo, de um dia virar a mesa ali? Você... Cara, na vida nada é fácil. Quem pensa que as coisas são fáceis está enganado. Nada vem fácil na vida da gente. Mesmo porque também tem que vir com muita dificuldade, com muita luta, pra gente poder dar valor mesmo, né? Aquilo que você está recebendo ali. Né? Que tudo, eu sempre falo, que tudo que a gente recebe de bom é de Deus. Né?
Eu passei por muitas situações. É porque o seu é muito, Sabe? muito além. Inclusive, assim, depois de... Em 2004, 2004, teve uma campanha do governo federal chamada O Melhor do Brasil Brasileiro. E o governo federal me convidou para participar dessa campanha. E eles fizeram uma montagem teatral, uma palestra teatral com a minha história de vida, chamada Marcas do que se foi. Então, inclusive, o início do projeto foi com uma palestra para o presidente Lula. E eu não sabia que o Lula estaria presente na palestra. Eu só fiquei sabendo em cima da hora, quando entrou todo mundo no meu camarim lá, o pessoal do governo e tal, e aquele protocolo todo. E já foi falando, olha, o Lula está aqui presente, já está sentando na primeira fila. Falei, quem? Lula? Ele está aqui. O recado é tipo, capricha aí. E eu comecei a olhar para todo mundo engravatado, tudo terno, bandeirinha do Brasil pendurado, broche. Eu falei, rapaz, esse negócio tá sério mesmo. Eu falei, o Lula tá aí mesmo? Tá. E ele vai vir aqui antes de você entrar no palco. Tá? Ele vai vir aqui no camarim, te desejar boa sorte e tal, conhecer um pouquinho você, bate-papo e tal. E começou a passar o protocolo. Você não pode abraçar, você não pode estender a mão para cumprimentar, você tem que esperar ele te cumprimentar. E passei um monte de protocolo, aquele negócio todo. Aí o Lula chegou no camarim, companheiro! E já fui abraçando, e não sei o quê. Falei, eu olhei no pessoal, não fui eu. Registra isso aqui. É o homem que chegou já me abraçando aqui já e apertando minha mão, não fui eu não, enfim. Então, e aquele pra mim foi, Lula, né? E a perna tremia, eu falei, meu Deus do céu. Né? Quando me anunciaram no palco, meu era Deus do céu. A estreia? Foi a estreia? Foi a estreia. Eu queria... Então imagina ainda... na verdade, assim, a estreia nacional mesmo foi em Belo Horizonte. Por quê? Porque o governo federal colocou como uma estreia nacional em Brasília. E eu falei, não, mas eu sou de BH, é a minha terra, então eu desejo que a estreia seja em Belo Horizonte. E o governo federal não tem jeito, já está no cronograma, a verba já está liberada, já tudo separado, bonitinho já, então não tem como. A estreia vai ser em Brasília. E eu bati o pé. Eu quero em Belo Horizonte. Vai ser em Brasília. Não, Brasília vai ser, então, ou uma pré-estreia, ou vai ser depois da estreia, entendeu? Mas eu quero Belo Horizonte. Aí, por fim, o pessoal do governo federal falou assim, então, é só conta e risco. Nós não temos como bancar a estreia em Belo Horizonte. Eu falei, então eu posso fazer, então... Não, pode, mas só que nós não temos verba para você fazer a estreia em Belo Horizonte. Eu falei, ok, então vou correr atrás. E comecei a correr atrás. E fui para casa e comecei a elaborar o projeto. E rabiscava, e jogava, e passei a madrugada inteira. Aí jogava, não dá certo não. Fazia um outro rabisco, não, também não dá certo. Aí eu fui, montei todo o projeto. Comprei um monte de envelope, imprimi os projetos, coloquei nos envelopes, fui pra rua. Aí comecei a procurar. Eu tinha muita amizade com a Neila Batista, vereadora de Belo Horizonte. Então a Neila, eu cheguei lá na Leila, tô com esse projeto aqui, eu tenho que dizer, né, você sabe que eu vou estrear um espetáculo lá em Brasília. Tô sabendo já e tal, pois é. Só que eu queria ir em Belo Horizonte, expliquei a situação pra Neila. A Neila olhou o projeto e falou, Robson, nossa, esse valor aqui, a gente não dispõe de verba para isso. Mas eu vou ligar para um rapaz aqui agora. Pegou o telefone, ligou. Posso levar então um rapaz então amanhã? Pode. Desligou o telefone. Robson, amanhã você pode estar amanhã 9 da manhã lá na rua Curitiba, em frente ali a CIA. Aí posso aí. Eu vou te levar num rapaz lá que é do Fundo Cristão para Crianças. E eu acho que ele vai poder te ajudar. Nem que seja em partes aqui. Ok. Marcamos, compareci 9 horas da manhã lá no edifício lá do escritório do Fundo Cristão para Crianças. O senhor Roberto, que era o diretor na época, me recebeu lá. Muito amigo da Neila Batista. E comecei a explicar para ele o projeto e tal. E ele perguntava, qual o valor? E eu, pois é, o projeto é assim, entendeu? Tá, qual o valor? E eu ficava assim, meu Deus, se eu apresentar, tipo assim, era como se fosse 10 mil hoje. E não era para bancar o projeto todo. Mas 10 mil já dava praticamente 70% do projeto já bem encaminhado. Senhor Alberdes, esse projeto é um projeto muito importante. Valor. Aí eu falei, meu Deus do céu, por que eu não coloquei um valor menor aqui? Que ele não vai aceitar. O valor, entendeu? O valor inclui isso aqui, valor. Fala logo. 10 mil. Ok, a gente banca. De cara, assim. Como é que é? Que coisa. Sim, só vamos pedir um prazo aqui pra você aqui de 3 dias aqui pra você, né? Pra gente fazer a liberação em São Paulo, no escritório. Aí eu vou te ligar pra você buscar o cheque aqui.
Olha só. Falei, caramba! Deu bom. É assim, né, que funciona mesmo. É a questão que quando a gente acredita, que a gente tem fé, quando a gente bate o pé e fala que vai acontecer, as coisas realmente acontecem mesmo, né? E assim, eu comecei a correr atrás de outros patrocínios, que foram, né, os outros 30% do restante. Aluguei um teatro, que é o Teatro Santo Agostinho, por 2 dias. Eu queria uma estreia 2 dias, que uma estreia era só, o primeiro dia era só para imprensa e convidados especiais, e o segundo dia era bilheteria, o pessoal pagando mesmo o espetáculo e tal. Graças a Deus foi um sucesso. Aí fizemos a estreia em Belo Horizonte, foi nos dias 9 e 10 de outubro de 2004, e daí então nós partimos para Brasília, e de Brasília nós partimos para outros estados lá apresentando o espetáculo, né? Então esse foi Legal. a campanha dentro do Melhor do Brasil brasileiro. Mais uma vez, pessoal ouvindo sua história, né? É. E toda vez que eu subo em algum lugar, toda vez que eu conto uma história para vocês aqui, são 2 pessoas a mais que estão conhecendo a minha história. Isso para mim já é... Tá doido, isso é fantástico. Porque eu tenho certeza que vocês são multiplicadores. Porque vocês também vão contar também essa história para outras pessoas. Olha, eu conheci um rapaz, tá, tem uma história assim, assim, assim. E volto a dizer, não é para me autopromover, mas é para mostrar para as pessoas que sim, é possível. Eu sempre falo, é possível, sim, é possível. Eu passei depois de 2004 por um momento que eu entrei até em depressão. Coisas da vida que aconteceram, perdi minha mãe adotiva, faleceu, enfim, passei por um momento muito complicado. E parei de ministrar palestras. Porque eu sempre tive comigo o quê? Um palestrante que se diz motivacional. Subir ao palco para falar de motivação sem estar motivado Verdade. é uma grande irresponsabilidade, né? Mas agora, depois do Rafael, da Jéssica, enfim, lógico, eu já estava motivado, mas fiquei mais motivado ainda, né? A contar a história para mais pessoas. E assim acredito que vai ser até o fim da minha vida, né? É contar cada vez mais histórias, seja em podcast, seja na mídia, seja para as pessoas nas ruas, enfim. Eu quero é contar a história. Mostrar que é possível, né? Mostrar que é possível. E eu acho que só um parênteses antes que a gente comece a falar de palestra, que é a sua, talvez, a sua vocação, vamos chamar assim, né? Daqui pra frente, né? Não sei. Eu já fui um palestrante já, né? Eu falo não que você tá começando. Eu falo que você, como vida, parece que você tá aqui para poder mostrar isso. E eu tenho uma paixão enorme, sabe? Uma paixão enorme. Subir no palco e conversar com as pessoas. Eu não chamo de palestra, eu chamo de bate-papo. Sim. Eu gosto de bater papo com as pessoas, né? Daqui a pouco eu tô criando podcast também. Ali as pessoas vão lá, fazem perguntas, eu vou respondendo, acaba virando realmente um bate-papo. Legal. E é isso que eu gosto. E uma das pessoas que foi impactada por uma palestra sua foi quem indicou você para vir cá, que é a Débora. Ela é dona do Pira Burger. É, a Débora. E aí ela falou pra gente... Conhece a Débora, Jéssica? Conhece, é. E ela falou que mexe com vocês na rede social e tal, já foi na palestra. E ela falou assim, que tinha que trazer, de toda forma, porque falou que tinha momentos na palestra que eu olhava pro lado, não tinha uma pessoa que não tava chorando, não tava impactada, por isso que o Robson falava, assim. Foi aí que a gente fez questão de depois a gente fazer o convite e tal. É verdade. E além dessa parte de motivar a galera, de mostrar que é possível, assim, particularmente uma coisa que me tocou muito, que eu não sabia que era tão pesado, era essa vivência ali na FEBEM, né? De como são tratados, pelo menos aqui, né? Da que você teve aqui em BH, que era dessa forma. Já teve alguma, assim, você já ouviu alguma história, já sentiu se teve algum impacto nesse sentido de, assim, vamos olhar melhor para como está sendo gerida a FEBEM, não sei se você talvez combinou depois do fechamento do projeto todo, né? A FEBEM, depois de adulto, eu trabalhei na FEBEM. É? Massa. Eu fiz, tem um outro ex-menino de rua aqui em Belo Horizonte chamado Roberto Carlos, que é um contador de histórias, o negão, enfim. E ele foi, inclusive, menino de rua na minha época também, junto comigo. Você lembra dele, né? Lembro. Mas nós ficamos durante anos sem nos encontrar. Até que um belo dia, eu peguei um jornal aqui em Belo Horizonte, e eu fui ler esse jornal, eu vi lá uma matéria falando que tinha uma associação chamada ACEAF, a Associação de Ex-Alunos da FEBEM, que estava precisando de voluntários que estavam realizando uma campanha para arrecadar jornais, papéis velhos nas empresas, para poder, assim, ajudar outros ex-meninos de rua, né, que saíram da FEBEM com 18 anos, com uma mão na frente e outra atrás, sem referência nenhuma, enfim, e que estavam passando dificuldades. Aí eu olhei assim no jornal e falei, olha, então o endereço que estava era a Secretaria Municipal de Educação, de Saúde, aliás.
E o Roberto Carlos, ele trabalhava na secretaria. Então marcou, eu liguei lá, eu não sabia que era o Roberto, né? Liguei, foi o Roberto que atendeu e tal, no telefone do Roberto. Tudo bem, Roberto? Aqui é o Robson. Joia, beleza. Cara, eu sou também. Eles me dizem, é mesmo? Legal, pá, vem aqui e tal, marcou comigo. Até então, nem ele sabia que era eu, nem eu sabia que era ele. E eu tenho uma dificuldade muito grande, que eu sou péssimo em guardar a fisionomia das pessoas. Eu sou péssimo, cara, péssimo. Aí eu cheguei lá, o Roberto bateu o olho em mim assim, ficou assim, mas eu não reconheci o Roberto. E eu fiquei conversando com o Roberto, e ficou assim, peraí, eu já te conheço, cara. E fui contando e tal, e fui, rapaz, é você mesmo e tal. Enfim, começamos a trabalhar, né, junto com a associação, a CEAF e tal. Até que um belo dia o Roberto chega pra mim, Robson, surgiu um curso lá na FEBEM, e já não era mais FEBEM do Barreiro, era a FEBEM do Horto. A FEBEM do Barreiro já tinha desativado. Eles mudaram tudo pro Horto. Tá tendo um curso lá de educação social, para formar educadores sociais lá, que é financiado pelo CIBIA e Unicef, em uma parceria com o governo do estado. E aí, vamos fazer o curso? O curso tem duração de 2 anos. E a gente faz o estágio da própria FEBEM. Eu falei, quero, lógico. E começamos então, porque eu tinha aquela vontade de conhecer como que estava a instituição ainda naquela época. Eu descobri que ainda existia os maus tratos, existiam os abusos, existia muita coisa ruim lá dentro ainda. Mas muita coisa a gente conseguiu denunciar e provar, e conseguimos começou então a tirar aqueles funcionários lá então que estavam já, né, que já estava surgindo aquela ideia do ECA, aquele negócio todo e tal, né? E as leis já estavam mais severas, né? A fiscalização mais rigorosa com relação a isso aí, e um olhar mais atento, né, no que tange a criança e adolescente. Né? Então nós conseguimos resolver tirar muita coisa ruim lá de dentro da FEBEM do Horto. Legal. Me formei em educação social, enfim, e eu fiquei ainda naquela vontade de trabalhar em instituições, conhecer outras instituições. Eu trabalhei na Fundação Caio Martins, em Brutizeiro, eu trabalhei na Cidade do Menor, no Barreiro, eu trabalhei na Cidade dos Meninos, em Ribeirão das Neves. Tem aquela São Vicente de Paulo? Lá em Neves, E trabalhei nos Maristas, um abrigo marista dos irmãos maristas aqui, lá no bairro Betânia, também no Belo Horizonte. Olha. Eu passei por várias instituições para conhecer de perto a realidade e saber se realmente lá dentro também existia aquilo que acontecia comigo dentro do FEBEM no Barreiro, naquela época lá. Existia? Não, porque já foi criado o ECA, aí já foi criado, né? As crianças começaram, os adolescentes começaram já a tomar mais coragem para denunciar. Entendi. Então ECA, hoje ECA é uma sigla para? Estatuto da Criança e Adolescente. Sim. E hoje, graças a Deus, né, hoje não existe mais FEBEM. A FEBEM foi desconstruída, acabou a FEBEM. E foi um processo que eu e o Roberto Carlos participamos, juntamente com o governo do estado na época. A gente contava a nossa história, a nossa experiência, enfim. Eles acabaram desativando a FEBEM. Hoje existem casas-lares. Né? Você vê uma casa assim normal, não tem nem placa falando que é casa-lar. É uma casa que tem um casal lá de educadores sociais que cuidam dessas crianças lá, enfim. Já é outra realidade. Essa é uma outra realidade, né? Hoje avançou muito nessa questão. Tá? Vou fazer uma pergunta meio leiga. Tem a Fundação Casa, acho que em São Paulo, talvez? A Fundação Casa é em São Paulo. E elas não têm relação? Mas assim, muita gente confunde a Fundação Casa com a FEBEM. Aqui do Barreiro, que era a pior FEBEM que tinha em Minas Gerais, a FEBEM do Barreiro. Sim. Não, a Fundação Casa realmente é só para menores infratores, sempre foi. Acho que é isso que talvez a confusão do grande público, cara. A Fundação Casa ela foi criada para menores infratores. A FEBEM ela foi construída para crianças em vulnerabilidade social. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Bom deixar isso claro, não sabia. Então a FEBEM de São Paulo realmente ela existe até hoje ainda. Já tem mais de 70 anos de existência da Fundação Casa. E lá é só realmente para menores infratores. Entendi. E aqui são as casa-lar. Aqui são casas-lares. Casas-lares, entendi. Tem as casas-lares, tem uns abrigos também de crianças e adolescentes, enfim. Eu já trabalhei em abrigo já, que foi o dos maristas, né? Então o sistema hoje é outro, hoje é maravilhoso, hoje é doido, hoje é um paraíso. A minha irmã trabalhou muito tempo atrás. em 2 abrigos também nesse sentido, assim, que ela é psicóloga, então ela fazia atendimento para crianças de vulnerabilidade, mas especialmente o que ela fazia era crianças que tinham deficiência mental, umas coisas assim, que aí era muito mais sério também em relação a como ela lidaria com isso, né? E eu fui além ainda das instituições, eu me tornei conselheiro tutelar. Olha. Eu entrei na eleição, no processo,
Passei no processo, no primeiro processo eu passei tudo, fui para as eleições e perdi as eleições. Aí eu falei, agora já aprendi como é que né, como é que funciona aqui, como é que é a engrenagem que funciona. Como assim eleição? É porque para conselheiro tutelar tem uma eleição. Ah, é? Você é eleito pelo povo. É uma eleição, se você elegendo um vereador, enfim. A única diferença é que o voto não é obrigatório. Entendi. Tá? Então é você que tem que correr atrás do povo Levar lá pra e votar. convencer o povo de ir lá votar em você. Entendi. Que é uma situação meio complicada, difícil. É. Você, né, o cara tem que gostar muito de você mesmo. Não, tá bom, eu vou lá. Porque em pleno domingo, sair de casa, enfrentar a fila, porque são filas gigantescas que dão, né? Para poder votar em você. Ainda tem a questão dos vereadores aí que apoiam seus candidatos lá e que colocam carros para levar os eleitores, enfim. Então, Me parece muito errado isso, cara. não é justo, né? É. E você imagina Mas eu que consegui. a função do conselheiro tutelar... Eu fui conselheiro tutelar da região noroeste de Belo Horizonte, fui o segundo mais bem votado de Belo Horizonte, né? E também o que foi o meu carro-chefe da minha campanha foi essa história de menino de rua mesmo, né? Sim. Então as pessoas, né? Eu sempre falei na minha campanha que eu queria realmente entrar lá para conhecer como que funcionava toda a engrenagem do conselho. Foi uma decepção, porque não funciona nada. É, né? O conselho tutelar também infelizmente... São conselheiros tutelares que estão lá dentro, lá, que querendo, né, fazer algo realmente em prol da criança, mas não conseguem fazer nada, porque tudo fica travado, porque nada funciona. E é, acho que talvez mais você um exemplo. Você tenta fazer do um Estado. encaminhamento, você não consegue fazer um encaminhamento, você não consegue. Você fica lá de mãos atadas, só preenchendo papel e atendendo criança e batendo papo com criança e adolescente o dia inteiro. Então, aí, o problema é que você não vê, talvez, a evolução do seu trabalho ali, né? Aquela criança sendo realmente impactada, ou vê. Cara, você não consegue ver, né? Porque você não tem o que fazer lá dentro. Tanto é que eu não me candidatei para reeleição. Né? Porque não funciona. As coisas ali, você fica mais deprimido ainda lá dentro. Né? Então, ou seja, a gente espera que um dia mude tudo isso aí, né? Esse conceito realmente, porque o Estatuto da Criança e Adolescente é o estatuto, uma das leis mais completas que existe no planeta relacionada à criança e adolescente. Mas é uma lei que não funciona e é uma lei que precisa mudar muita coisa, né? Se for pensar, é quando, assim, entendeu que é quando a personalidade da pessoa vai ser moldada, né? Quando ela é uma criança ali, adolescente, dependendo do que ela viver ali, né? No seu caso, você teve, claro, o amparo depois da senhora que te adotou, mas acredito que teve muitas crianças que não tiveram essa oportunidade que, se não for tratado da maneira que deve ser, né? É impactado pro resto da vida, né? Cara, quando eu era menino de rua, é lógico, eu convivia com vários, né? Meninos de rua e vários internos da FEBEM. Infelizmente, mais de 90% já foram embora. Entraram para a criminalidade e foram mortos ali mesmo lá, né? Então, eu hoje conto no dedo quantos que existem hoje em Belo Horizonte. Eu, o Roberto Carlos e o Samuel. São 3. 3. Eu ia te perguntar se você tinha contato 3 com que algum. sobreviveram. Tenho contato Além do com Roberto. uns 2 ainda, com o Roberto e com o Samuel. Isso se foram, o quê? E 30 acabou. anos, né? Mais ou menos. É Mais de 30 anos. muito tempo para essa pessoa nessa situação, né? Infelizmente. Mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. E aqui, toda essa sua jornada aí, não só, né, talvez agora, né, agora não, mas quando você é palestrante, você consegue talvez ter mais feedback, vamos chamar assim. Pessoas que falam, me impactou, né? Mas toda a sua carreira também, fora isso, você já conseguiu sentir isso, que você realmente mudou a vida de pessoas? Vocês chegaram pra você e falaram isso? Você conseguiu ver? Já, e isso eu escuto até hoje, até no lançamento do filme, né? Eu fui dar uma entrevista lá, porque eu não contei pra vocês ainda de quem que era a voz. Vocês viram o filme, né? Sim. Mas o pessoal que tá assistindo vai ver o podcast que não vai saber. Deixa eu Quem que era a repetir, pessoa, então. às vezes? Elemento 18. Elemento né? 18. No YouTube. Aham. Né? Para acessar também mais informações, tem no o site, elemento18.com.br. E Isso. seu Instagram também tem muita coisa lá. Isso, Robson Anísio Oficial. Isso aí. A linda voz que saía do rádio era do Joselino Souza Barros. Ah, Né? O Joselino ele ficou 70 anos no ar com o programa Rádio Vivo. Imagina, muito tempo. olha só, cara. 70 é muita coisa. Ele é, eu acho que se não for o cara, eu acho que ele é o cara mais antigo do rádio mineiro. Ué. E quando eu fiz o filme, eu coloquei dedicatória no final do filme. Vocês puderam observar lá. Eu coloquei 2 dedicatórias. Aliás, várias dedicatórias, né? Eu coloquei uma delas foi para o Joselino. A outra foi para o jornalista Alessio Cunha, que era do Jornal Hoje em Dia. E foi ele que deu o nome Elemento. Né? Acrescentou Elemento ao 18. Que ele fez uma linda matéria comigo de uma página inteira no Jornal Hoje em Dia, que foi Elemento 18, enfim. Um blogspot seu, acho que tem essa matéria. Exatamente,
E o Alessio, infelizmente, né, nos deixou, ele faleceu, teve um problema de saúde lá e faleceu, enfim. Eu consegui o contato, depois de muita tentativa, achei um contato da esposa do Alessio, comuniquei a esposa do Alessio que tinha uma dedicatória no filme, isso foi até depois que o filme já estava pronto, já que eu consegui o contato com a esposa do Alessio Cunha. E da mesma forma, eu estava tentando contato com o Joselino, da Itatiaia. E eu fiz o contato até então com uma produtora, e essa produtora lá da Itatiaia lá falou, não, eu vou passar para ele informação, mas acho que nunca chegou a passar a informação para o Joselino. Aí eu tenho um amigo lá na Itatiaia chamado Rodrigo Piu Piu, que é o DJ Rodrigo Piu Piu. Eu fui chamar o Piu Piu no WhatsApp, Piu Piu, tô com uma dificuldade, eu tô precisando demais falar com o Joselino. E eles estão anunciando aqui no rádio aqui que o programa dele vai acabar dia tal, então já tá em cima já. E eu queria muito ir lá no programa antes que o programa acabar. Eu queria fazer essa homenagem, contar essa história pro Joselino lá no Rádio Vivo. Você tá ligando pra Ana Cristina Novato? Não. Não, essa que é a produtora do Joselino. Produtora e esposa dele. Oh. Só que eu não tenho o telefone dela aqui não. Você vai ter que ligar pra Itatiaia e tentar falar que quer falar com a Ana Cristina Novato. Liguei de novo. Ah, ela tá no estúdio, não pode atender. Liguei de novo. Ah, foi embora. Liguei de novo, ela tá numa reunião. E não conseguia falar de jeito nenhum com a Ana Cristina Novato. Até que uma hora deu certo. Ela me atendeu. Ah, pois não, aquela correria toda, né? Não, tipo assim, fala rápido, né? Que eu tô, né? Mas muito educado e tal. Eu falei, olha, fiz um filme. A minha história é essa bem resumido. E eu fiz um filme da minha história de vida e coloquei uma dedicatória pro Zelino. É mesmo? Qual é o nome do filme? Falei, bem resumido, me passa o link aí. Passei. Passei de manhã. Passou 2 horas depois, ela me liga. Tem como você estar aqui na Itatiaia amanhã, no Rádio Vivo? E eu fui no Rádio Vivo, era a última entrevista do Rádio Vivo. Olha só, cara. Eles, não sei, desmarcaram a pessoa que estava lá, já estava marcado para ir. Acho que eles convenceram a pessoa, falaram, a história que tem que ser contada e a última entrevista, esse rapaz tem que vir aqui. Enfim, fui e contei a minha história. E falei com o Joselino que a voz, a linda voz que saía do rádio, que inspirou os sonhos de uma criança órfã, era ele, era cara? A sua. Que legal. Né? Ele se emocionou muito, eu também me emocionei, nós choramos lá no estúdio, enfim. Que legal. E foi um programa assim, maravilhoso, que esse programa, só esse programa, eu tive um retorno maravilhoso de pessoas que me chamaram nas redes sociais, sabe, que comentaram lá no filme, eles colocaram os comentários no filme. Se você virar os comentários, tem gente falando, eu vim aqui pelo Rádio Vivo, né? Eu me emocionei demais com a sua entrevista, eu me emocionei muito com o filme, mas me emocionei mais com a entrevista no Rádio Vivo. Nossa, cara. Né? Então, ou seja, eu alcancei mais pessoas ainda. Então, ou seja, a história, ela é impactante. E ela é impactante. Lógico que se é impactante, vai impactar a vida das pessoas, né? E é isso que eu quero, é isso que eu desejo, né? Então, todo canto que eu vou, quando eu vim aqui também no outro podcast com o Rafa aqui, lá do Podway, enfim, o Rafa também, depois o Rafa vai ouvir isso aqui. O Rafa depois me ligou e falou, Robson, eu precisava ouvir aquilo que você falou sobre o perdão. Legal. Entendeu? Você Ou podia seja, mandar pra gente para ele fez uma grande diferença, sabe? Impactou a vida dele. Assim como a história do perdão impactou muita gente que me chama nas redes sociais e fala, cara, eu postei esse vídeo num pedaço não pedaço não, eu postei essa parte do perdão no meu TikTok, no Kawaii e no meu Instagram. Eu tive um retorno muito grande das pessoas falando, olha, cara, eu tinha um enorme problema em perdoar as pessoas. Conta pra gente. Mas depois de tá ouvir curiosa. a sua história, falou, agora eu passei realmente a mudar minha concepção sobre a questão do perdão, né? O perdão é o seguinte, o perdão é essa história, não sei se a Jéssica também já ouviu já, na entrevista. Com certeza, né, Uma das pessoas, a pessoa que mais abusava de mim lá, que era o mais carrasco, Ou mais. o mais carrasco na FEBEM, que eu nunca esqueci dessa pessoa, é o Sebastião, que todos chamavam de Tião lá na FEBEM. Era o cara que era o demônio, sabe, aqui na Terra. E depois a gente estava com a CEAF, enfim, essa associação lá, dos ex-alunos da FEBEM, chegou até a mim que o Sebastião estava vivo, ele morava lá no Alto Veracruz, e que ele estava passando dificuldades. Uma pessoa falou comigo, eu não lembro quem era essa pessoa, falou, olha, eu conheci o Sebastião da FEBEM e tal.
Aí eu lembrei do nome, Sebastião. Será que é a mesma pessoa? Ele trabalhou no Febrino do Barreiro, disse que era uma pessoa muito ruim. É tão ruim que a mulher dele largou ele e os filhos abandonaram ele. Ele mora sozinho numa casa na Alto Veracruz. Inclusive, é uma vizinha minha, amiga minha, que é a vizinha dele. Aí eu busquei informações sobre o endereço, fui lá na casa do Sebastião. Só que eu fui com aquela vontade de chegar lá e jogar na cara dele. Imagino. Sabe, de esmurrar a cara dele. Porque eu tava com ódio no coração. Então eu fui com muito ódio lá na casa dele. E você foi... Cheguei na porta... Você bateria mesmo? Você iria pra bater? Não, eu fui mesmo. Eu fui pra fazer besteira mesmo com o cara. Eu falei, eu vou no ódio. Porque certo. Agora ele vai pagar tudo que ele fez comigo. E só de falar, o ódio subiu. Mas o ódio, ele vai desaparecer. Quando eu falar pra vocês, quando eu cheguei na porta e bati na porta e não atendia. Aí a vizinha, você quer falar com o Sebastião? Você tem que empurrar a porta, que ele deve estar já na cachaça e jogado no chão. Falei, ótimo. Aí já entrei, empurrei a porta e ele tava caído no canto lá. Falou, Sebastião. Comecei assim, ô, Sebastião? Eu, bêbado já, né, caído lá. Aí eu olhei por todos os lados da casa. Tem luz aqui não, Sebastião? Tudo escuro. Aí chegou a vizinha atrás de mim. Ô, moço, você é parente dele? Eu não sou parente, não. Eu falei, não tem luz aqui, não? Ah, cara, ele tá sem luz, tá sem água. Se você olhar, tá até fedendo, ele tá cagando nos cantos da casa aí. A mulher largou ele, os filhos largaram ele e tal. Aí eu comecei a olhar, observar todo canto. A mulher falou, eu tenho que trabalhar, dá licença aí, tá? Enfim, me deixou lá sozinho com ele lá. Só que todo canto que eu olhava, eu começava a apaziguar meu coração. E comecei a pensar, esse cara já tá pagando tudo que ele fez já, comigo, qualquer outra criança lá dentro da instituição. Então, pra que eu vou ainda esmurrar esse cara? E o que eu vou ganhar com isso? É perigoso eu ainda esmurrar ele morrer ainda acabar com a minha vida ainda, né? Por ter matado o cara. Ele foi se levantando, eu coloquei sentado no banquinho lá e comecei a olhar para todos os cantos. Eu falei, nossa, a situação realmente está muito complicada. Eu falei, Sebastião, eu vou voltar aqui amanhã. Onde estão suas contas aqui? Você tem conta atrasada? Aí ele foi e pegou lá um envelope lá que estava um monte de conta. E isso é fato, eu falo de coração mesmo. Aí eu peguei as contas, peguei a conta de água, conta de luz, que tinha lá vencida. Fui para a lotérica, paguei tudo. É mesmo? Liguei, pedi a religação. Voltei no dia seguinte, procurei essa vizinha dele, tinha saído para trabalhar. Vi que o horário que ela estava saindo para trabalhar. Falei, vou mais cedo que, né? Você mais ou menos o horário que sai para trabalhar. Então vou mais cedo para conversar com ela. Procurei essa vizinha. Expliquei para ela. Falei, eu sou um ex-interno da FEBEM, ele fez muita sacanagem comigo. Enfim, não vale a pena contar aqui agora para a senhora. O que eu quero da senhora é o seguinte, eu estou precisando de uma pessoa para limpar toda essa casa aqui. Sabe, ou eu me ajudar a limpar. Eu vou comprar uma material de limpeza ali, nós vamos dar uma faxina nessa casa. A luz já deve estar ligando já, a luz que já, a água está voltando também já, eu paguei todas as continhas para ele. Enfim, no momento que a gente estava lá reunindo, vamos juntar aqui, eu conheço também a minha amiga, podemos juntar com as vizinhas aqui, vamos lá. Fazer um mutirão e limpar a casa dele. Limpamos toda a casa do cara, do Sebastião. Nesse meio tempo chegou a CEMIG, religou a luz, deu outra vida na casa. Não tinha gás, mandei buscar gás. Fui no supermercado com as vizinhas lá, fizemos uma compra, deixamos lá na geladeirinha para ele lá, enfim. E ele estava onde nesse momento? E ele já estava ação já, observando, conversando, agradecendo todo momento. Obrigado, enfim. Depois que estava tudo limpo, as vizinhas já foram embora, enfim, eu sentei com ele lá e falei, Sebastião, olha bem para mim que agora está claro. Você lembra de mim? Não. Você está olhando para uma pessoa que você abusou demais na infância. Contar é difícil você chorar. Cara, foda. Eu tô tentando o perdão aqui. Foi a melhor coisa na minha vida. Foi o perdão.
Porque não libertou só o Sebastião, libertou a mim. Porque eu tava... Eu fui com a intenção de matar, de pisar, de humilhar. Mas Deus me mostrou que não era esse caminho. O caminho era o contrário. Era o amor. Sabe? Aquilo, cara, mudou minha vida. De uma forma que eu carrego até hoje, sabe? Porque depois que eu falei com ele que eu perdoava tudo que ele tinha feito comigo, né? O abuso. Depois que eu falei com ele que eu perdoava toda a crueldade que ele fez comigo, eu tenho certeza que também estaria perdoando também todas as outras crianças que já tinham até morrido. É que eu pude observar ao redor, sabe? E ver luz, né? A luz não foi só a luz da CEMIG, foi a luz de Deus que entrou naquela residência e que ele chorou, me abraçou e abraçado eu falei, eu te perdoo, meu amigo. Tudo aquilo que você fez está perdoado, sabe? Já é passado. Agora você tem uma nova vida para seguir à frente. Passou nem 15 dias depois, o Sebastião morreu. E eu pude, sabe, ficar mais aliviado ainda de saber que antes da partida dele, ele foi perdoado por tudo aquilo que ele fez. Uma criança que tinha 7 anos de idade e que não merecia, né? Não. Tudo aquilo. Mas que o amor venceu no final. E você, Não, o perdão, ele é... você se toda libertou vez também, né? Até me desculpa que toda vez que eu conto essa história não é impossível, sabe? Porque ela Assim, é forte. até te agradeço por poder compartilhar com a gente, cara, porque nós estamos aqui sem palavras, bicho, sem saber como... Então eu aprendi muita coisa depois disso. E tem muita coisa que tem muita gente que chega pra mim e fala, mas eu tenho muita dificuldade em perdoar. Muita dificuldade. Eu sempre falo com as pessoas o seguinte, que as pessoas que não conseguem perdoar, de repente são as pessoas que mais sofrem. Porque, eu volto a dizer, o perdão, ele não libertou apenas o Sebastião, libertou a mim. Então, quando a gente perdoa a pessoa que fez algo com você está se libertando também de uma coisa que é muito ruim, que é um atraso na sua vida, sabe? É uma coisa que você vai carregar pro resto da sua vida, dependendo, enfim, se você não souber aprender, na verdade, o que é perdão. E eu aprendi naquele dia o verdadeiro significado do perdão. E as pessoas sofrem muito com isso, né? De não saberem perdoar. Elas carregam uma cruz sem necessidade, sabe? Elas pagam uma penitência sem necessidade. E, cara, foi pra mim de uma leveza. Eu saí da casa do Sebastião de uma leveza tão grande, sabe? De uma sensação de, sei lá, de homem mesmo, sabe? De homem de caráter, de homem temente a Deus, de homem... Aquele homem que, mesmo com tanta coisa que sofreu nas ruas, conseguiu vencer na vida, né? Sem dúvida. Conseguiu dar a volta por cima. E começou a passar um filme na minha cabeça, né? O filme começou a passar desde os abusos na FEBEM, começou a passar da violência, começou na minha entrada na FEBEM, na minha permanência na FEBEM, nas ruas, dos números que eu via se apagando na FEBEM, né? Que muitos números se apagavam de crianças que iam pra rua, que desafiavam, né, os instrutores, enfim. E eu via muita polícia, né? O pessoal dos camburão chegando lá e levando as crianças, e nunca mais essas crianças eram vistas, enfim. Mas que a gente sabia que essas crianças estavam sendo mortas, né? Então, não fica muito diferente daquilo que, inclusive, foi contado no filme O Pichote, a Lei do Mais Fraco, do Hector Rabenco, né? Ele soube com maestria mostrar uma realidade não só da Fundação Casa em São Paulo, mas também uma realidade também que era das FEBEMs, né? Da FEBEM do Barreiro, que não era uma FEBEM, era era uma Fundação Casa também, aqui em Belo Horizonte. Né? Então, quando você assiste aquele filme, você vai entender um pouco melhor do que a gente sofria dentro da instituição, né?
e que, graças a Deus, hoje foi desconstruída, e que eu tenho certeza que o Sebastião, né, com o meu perdão, eu tenho certeza que ele recebeu o meu perdão de Deus. Não sei como é que é a vida após a nossa partida, enfim, mas eu tenho a certeza de que o meu coração se tornou muito mais leve depois disso. E eu passei a deixar de carregar essa cruz pro resto da minha vida. Como você falou, né? Você se libertou, né? Eu me que é o libertei. lance. E acho que essa do perdão me deu uma balançada aqui. O perdão, cara, eu nunca contei essa história. A primeira vez que eu contei essa história do perdão foi no podcast do Rafa. Sei lá, eu me senti a necessidade de contar naquele momento. E como diz o Rafa mesmo falou, foi, cara, eu precisava de ouvir isso. Era pra contar pra ele, Ele né? tava passando por um momento turbulento de separação com a esposa dele e tal. Eu falei, cara, eu precisava disso. Eu falei com o Rafa, né? Eu falei, Rafa, é Deus. De repente Deus queria falar isso pra você, porque ele queria que você entendesse o verdadeiro significado realmente do que é perdão, né? Então Deus não faz nada por acaso, né? As coisas... Eu não estou aqui no podcast de vocês por acaso, né? Eu estou aqui com a permissão dele, né? De Deus, enfim, talvez vocês... Eu preciso de ouvir alguma coisa de vocês precisam ouvir alguma coisa, né, de mim. É uma troca que a gente faz, e a gente tem, nós somos seres humanos, a gente vive nas trocas mesmo, né? Como você, quando eu falei, com vocês, eu cheguei aqui, vocês falaram comigo lá, né? A energia, né? A energia é isso, cara. A energia, quando a gente está na presença de Deus, todo mundo sente uma energia boa, né? Eu não vim aqui para apenas contar a minha história. Eu acho que eu vim aqui também para impactar vidas. De repente a sua, mais da Jéssica. A Jéssica, no carro lá, a gente tava vindo pra cá, a Jéssica falou assim, mas toda vez que eu assisto o filme, eu me emociono naquela parte. Eu não sei qual parte que é. Eu falo assim, eu me emociono naquela parte ali. E é isso, eu não consigo assistir o filme mais. Eu não consigo assistir meu próprio filme. Parte das gravações do filme aconteceram lá na Cidade dos Meninos. Né? E teve cenas que eu não participei da gravação. Teve cenas que eu saí da hora do abuso meu dentro da casa lá e tal. Eu falei, gente, eu vou, né? Jéssica sabe, eu saí. Não aguentei. Eu não aguento. Já acho que você consegue aguentar demais, cara. Esse que é o... Cara, obrigado por compartilhar isso com a gente, velho. Porque, assim, a gente ficou muito... A gente viu, né, toda a história, já sabia um pouco, né? E de tudo isso também acho muito legal a gente falar justamente... Como é que chama o radialista que você fez a última entrevista com ele? Joselino. Joselino Souza Barros. Porque você chegou falando que quando você ouviu o rádio, você pensou, eu quero me tornar radialista para as pessoas me ouvirem. O que ele estava fazendo é justamente isso. E eu nunca Você estava ouvindo ele. E eu tive anos de oportunidade para poder procurar o Joselino e falar isso. Mas tudo na vida tem um momento certo. E esse foi o momento certo, né? Foi o último programa, foi a última entrevista do Rádio Vivo. O Rádio Vivo hoje está comandado pelo Eduardo Costa. Hoje o Zelino comanda hoje o Memórias Itatiaia. Então foi assim que Deus quis. Falei, você vai fechar o Rádio Vivo, né? Você, uma chave de ouro, no caso. Você pegou logo no início do Rádio Vivo, você era uma criança, e hoje você vai contar no último Rádio Vivo a sua história para o Zelino. Enfim, então foi um presente para mim, foi um presente para ele. Foi um presente para a esposa dele, para as pessoas que estavam lá no estúdio, lá, que se emocionaram também, enfim, com a história. Para os ouvintes que ouviram também a história no rádio, né? Que acompanharam. É isso, cara. Tudo acontece com a permissão de Deus. E quando a gente está falando dessas meninas aqui, para a gente poder... Que eu não me esqueça também, que eu acho muito importante falar isso. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar nas instituições, e um belo dia eu passei em frente à Cidade dos Meninos de carro, e eu não conhecia aquela região lá, onde está instalada a Cidade dos Meninos. E eu passei de carro assim, eu vi aquele letreiro assim, é gigante o letreiro, né? Igual de Hollywood, né? Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo. Eu falei, caramba, uma cidade de meninos! Eu quero trabalhar nesse negócio aqui. Eu trabalhava na época, acho que em rádio ainda, eu trabalhava em rádio. Falei, você é louco, né? Um dia eu vou trabalhar nesse negócio aqui, você vai ver, um dia eu vou trabalhar aqui. E eu falei com tanta fé, com tanta convicção, que um belo dia, eu já estava fora do rádio, eu vi um anúncio no jornal lá. Cidade dos Meninos, contratando pais e mães sociais. Falei, rapaz, tô indo. Como diz que é o programa da Globo, né? Tô indo. Tô indo. Fui lá, fiz a inscrição e tal, passei por vários processos lá com psicólogo, não sei o que.
Eu lembro que eram mais de 40 pessoas e ficaram apenas 6 pessoas no final. Fui afunilando. Aí no final chegou o senhor Celso Paulino, que era o superintendente na época, o diretor na época da cidade. Chegou lá e sentou e falou assim: existem 3 tipos de funcionários. Aquele funcionário que é contratado para uma determinada função e não faz aquilo que foi contratado. Esse é o péssimo funcionário. O segundo funcionário que é contratado para fazer uma determinada função e só faz aquilo que foi contratado. Esse é o bom funcionário. E existe o terceiro funcionário que é contratado para fazer uma determinada função que faz a lei do que pediu para ele. Aí na hora eu pensei, eu sou o terceiro. No dia seguinte me ligam lá e falei, a vaga é sua. Ok, fui trabalhando com os meninos. Eu assumi uma casa de número 18. Para. É. Não é possível. Foi a minha primeira casa. Falei, rapaz, isso me persegue mesmo. Tinha que ser pra mim mesmo. Assumi a 18. Aí a 18, depois de mais de um ano, ela começou a dar uns problemas lá na estrutura, enfim. Falou, você vai ter que mudar pra 12. Vamos pra 12, ok. Só que durante 1 ano e meio, eu já tomava conta de 3 casas ao mesmo tempo. Porque lá faltava muito funcionário. E eu dava conta de tomar conta das 3 casas, sem estar presente nas 3 ao mesmo tempo, lógico, não tem como. Mas que todos os meninos ficavam pianinho, respeitavam, sem agressão, sem nada, hein, gente? Imagina, falar, claro, né? Não. Era só na base da conversa. Eu sempre gostei de conversar com adolescente. Primeiro, eu sempre falava o seguinte, né, para os educadores, né? Eu cheguei até a dar cursos para educadores sobre isso aí. Que tem muito educador que vai trabalhar numa instituição e chega lá e vê um menino problemático e, não dou conta não. Pelo amor de Deus, fica recriminando o menino. Ninguém quer conhecer a história do menino. Eu sempre peguei um menino problemático e vem cá, meu filho. Vamos conhecer. Eu pegava a pasta do menino, conversava com o psicólogo, eu quero conhecer a história do menino. De onde que o menino veio, qual que é o histórico, né, da convivência do menino com os pais, como é que é? O pai batia demais, chamava de marginal, de ladrão, de bandido, sem vergonha, safado, vagabundo. Então, nós temos que fazer o caminho contrário. A criança foi rejeitada a vida inteira. Gente, ela nunca foi amada. Então eu chamava a criança e falava, não, vamos começar um tratamento diferente, né, com esse menino. Começava a levar para o cinema comigo. Vamos pro parque, vamos passear. Vamos na padaria comigo? Vamos. Vamos na pracinha comigo? Vamos tomar um sorvete? Tá calor demais? Vamos. E com isso eu ia conquistando o menino. Aí o pessoal chegava assim, que macumba que você fez com esse menino? A macumba do amor. Só, né? É uma criança que já foi rejeitada a vida inteira. Aí chega na instituição, o educador acha que foi contratado apenas para cuidar de crianças anjinhas. Não é, gente. Ela tem que entender também que ela tem que saber lidar também com esse tipo de menino. E você só vai conquistar o menino através do amor. Então, rapidinho, eu consegui chegar à coordenação da Cidade dos Meninos. Foi com esse pensamento do que o Celso falou que eu me encaixei no terceiro funcionário, que eu queria fazer além daquilo que me convidaram, e que fui contratado para fazer, e que eu ia fazer a diferença. E isso que é o bacana, é quando a gente faz a diferença, no mundo. Sem dúvida. Eu sempre gostei de fazer diferença, eu sempre gostei de desafios, eu sempre gostei de fazer mais daquilo que me pediram, Sempre que te convidar para andar 1 quilômetro, ande 2, ande 3. Ofereça sempre a mais, porque é você que vai ganhar com isso. Eu sei que faz a diferença. E você que faz a diferença, A historinha da estrelinha do mar, que quando o jovem viu um senhor lá no mar, lá jogando a estrelinha lá, a praia lotada de estrelas do mar. E o jovem ficou observando aquele senhor lá pegando estrelinha e jogando no mar. Pegando outro, falei, cara, esse cara é louco, Olha a areia cheia de estrelas. Esse cara não tá ficando doido, ele não vai conseguir salvar todo mundo, todas essas estrelas, não. O jovem chegou perto do senhor lá e falou, olha, o senhor tá doido? Mas por quê? O senhor acha que o senhor vai conseguir salvar todas essas estrelas do mar aqui? O senhor abaixou lá, em silêncio, pegou mais uma e jogou pro mar. Para aquela ali eu fiz a diferença. Claro. Então é isso que a gente tem que buscar. E é o que você falou. Nessa vida, é buscar fazer a diferença no mundo já tão conturbado, com essa pandemia, com coisas tão ruins, enfim.
Então a gente tem que procurar realmente fazer a diferença e oferecer sempre a mais daquilo que pedirem pra gente. Sim. E eu acho que tomara que a gente tenha conseguido também com esse episódio Vai conseguir. gerar, fazer diferença pra alguém. Sem dúvida, na nossa vida você fez um pouco de diferença. Você deve ouvir isso muito, inclusive. Amém. Espero que de Amém. hoje nossos familiares já vão ser impactados. Amém. E que depois todos nossos ouvintes, nosso público lá da Bem Dizer. Antes de encerrar, vamos dar um presente pro nosso convidado. Verdade. Só Oba! faltou esse detalhe. Aqui, hein? Cara, Olha, Espero que você gente. goste. Essa é uma camiseta da nossa coleção atual. Eu adoro presente, gente. É maravilha, viu? Ó, se o tamanho não servir por algum motivo, você passa ali na nossa loja pra trocar. Você conhece lá? Rapaz. Olha que maravilha. Você fala arreda ou não? Arreda! Cara, que bacana, cara. Essa aí é a nossa Olha multi-arreda. só. Cadê a câmera? Qual câmera? É, Esse aqui é o essa aqui, câmera. ó. Essa aqui, né? Olha, gente. Olha. Rapaz. Isso aí, usa bastante esse Olha. trem aí. Arreda. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Usa bastante coração. Obrigado. Vou usar, E- com certeza. E pra quem tá ouvindo, tem o cupom de desconto Gerais Podcast, né? Dá 15% de desconto todo o nosso site, estilobendizer.com.br e o nosso Ótimo. Instagram, Estilo Bem Dizer. Cara, vamos encerrar. Muito obrigado aqui. Sucesso Cara, pra você. Eu que agradeço pelo convite. Espero ter, né? Eu não contei toda a história, porque realmente, como eu falei com você, a história é muito grande, muito longa, enfim. Tem umas coisas que eu falo numa entrevista, outras coisas eu não falo em outra, enfim, mas até a Jéssica falou assim, mas você fala coisas, mas eu sempre me surpreendo com histórias, né, que você conta e que eu não sabia e tal, né? Legal. Porque a história realmente é longa e não dá pra contar tudo num lugar só, né? Então a gente vai dividindo uns fragmentos assim, um pouquinho da história aqui, outro pouquinho ali, enfim, a gente vai juntando e o pessoal vai assistindo, né? E vai conhecendo um pouco mais da história, Com certeza. todos eles ali. Então, obrigado mesmo pelo convite, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, que vocês possam realmente compartilhar essa história também com outras pessoas, compartilhar o filme com os familiares, com os Com amigos certeza. e com os inimigos também, né? É. Porque eles merecem também ouvir também a história. Mas até porque também, se essa questão do inimigo envolver perdão, nós já temos uma lição aqui já. É. Cara, obrigado Bom, de coração. eu agradeço. Pra quem estava assistindo Valeu ou mesmo. escutando, Obrigado. Elemento 18 no YouTube, Isso, vale é. a pena mesmo assistir. Isso mesmo. Valeu, gente. Obrigadão. Olha, galera.